A Igreja Batista ela tem um processo do seminário, né? Você vai seminarista e depois a pastor. Você é Correto. indicado a seminarista, não é isso? Isso. Conta um pouco pra gente como é que funciona os trâmites assim da Igreja Batista. Amém. É assim, isso há 16 anos atrás, né? Mudou um pouco, né? Mas na época realmente só podia ir para o seminário quem era indicado, no caso, pelo pastor local. Eu congregava numa outra igreja batista, no Vilar Novo. E o pastor, na época, indicou eu e mais 3 irmãos que a igreja via o chamado, né? A vocação pastoral. Eu fui para o Seminário Batista Teológico do Rio de Janeiro, em Inhaúma, na PIB de Inhaúma. Eu não estou enganado, no momento não está funcionando, mas funcionou um bom tempo. E fiquei, no meu caso, foi 3 anos, que foi intensivo, era 12 matérias por período, né, lá. Mas era assim, indicado, tinha que ter o 2º grau completo, mais de 2 anos de batizado, reconhecido pela igreja. Inclusive, às quarta-feiras era o estágio nas igrejas, né? Tinha que cumprir o estágio. Era assim. Mudou um pouco, né? Hoje em dia, tem muita gente que vai para o seminário até sem carta pastoral, sem indicação. Mas na minha época e antes, era assim. Tinha que ser indicado pela igreja como vocacionado. Tinha prova para fazer, tinha uma prova para entrar. Se quem não fizesse a prova, não tivesse a nota, não entrava no seminário, no meu caso, né? Não entrava. Aí acabando, né? Concluiu as matérias, aí a formatura. E também não quer dizer que terminou o seminário, vai pastorear uma igreja, né? Eu brinco, mas é sério. O título de pastor, os homens até te dá, mas a igreja é Deus que te confia, né? O seminário não faz pastor, né? Isso. Mas pastor faz seminário, né? É necessário para o conhecimento, para Verdade. a visão, para conhecer aquilo que vai estar ministrando, né? Eu achei isso muito fundamental, né? E como é que foi a história do pastor, assim? Como é que o senhor começou a pastorear a igreja? Não, terminando, eu auxiliava na igreja batista no Vilar Novo, ajudava o pastor, não só eu, outros líderes também, mas eu auxiliava liderando a juventude, dando aula para o novos convertidos e também liderando o ministério de evangelismo na igreja. Eu já era bem ativo. E um dia, a igreja que eu pastorei hoje, o pastor que era dessa igreja na ocasião, ele estava com uma igreja em outro lugar e queria passar essa igreja para alguém. Ele já me conhecia. Eu tive uma experiência com ele numa libertação, na verdade. Ele me conhecia de vista. Aí ele fez uma vigília. E nessa vigília entrou, né, um mendigo na ocasião. A igreja era um lugar alugado na beira da pista. E ninguém conseguiu fazer o exorcismo na ocasião. E eu estava, na época, com a minha saudosa mãe, numa lanchonete perto. Aí falaram, pô, Marcos André tá ali numa lanchonete, ele trabalha com libertação. Aí me chamaram. Fui lá. Aí o pastor conversou comigo, tem uma pessoa endemoniada, já tem mais de 1 hora, e ninguém consegue tirar o espírito que está nela. Aí eu falei, pastor, posso orar? Aí fomos lá, oramos, o espírito maligno saiu e voltei para a lanchonete onde estava minha mãe. No dia seguinte ele falou comigo, né, poxa, cara, legal, Deus te usa assim e tal. Aí tá bom, mas ficou nisso. Passou-se um mês, a esposa dele falou, pô, o pastor tá querendo conversar contigo, ele tá querendo passar a igreja para outra pessoa, ele tá pensando em você. Eu, findando o seminário. Só para voltar um pouquinho. Sim. O senhor foi criado no Evangelho? Não, me converti Sua família com 19 era evangélica? anos. Aí isso, como é que foi sua vida assim até o senhor se caminhar para... Infelizmente, eu não fui criado numa igreja evangélica. Eu me converti com 19 anos. A minha mãe já era da igreja, orava por mim, só ela, no momento. Meu padrasto, meu irmão e minha irmã, não. Hoje a minha irmã também já é, mas na época não era. Aí eu me converti com 19 anos numa igreja batista tradicional, né, em 99. 13 de junho de 1999 foi quando eu me converti. Aceitei Jesus Cristo, no culto domingo à noite, chovendo, e o pastor pregando, e a igreja... Minha mãe frequentava essa igreja, né, era membro dessa igreja, eu pensando, minha mãe está contando a minha vida
para o pastor. A gente prefere achar que está falando da gente do que é Deus falando com a gente. Né? E no segundo domingo, eu fui 2 domingos consecutivos, no segundo domingo eu decidi entregar minha vida para Jesus. Eu falei, eu vou aceitar Jesus como meu Salvador, meu Senhor. E graças a Deus, isso aconteceu em 99. Pela misericórdia de Deus, eu nunca me desviei. Nunca. Me converti no dia 13 de junho de 99. E em 2005, ingressei no seminário. Tive esse chamado em 2001, numa conferência na primeira igreja batista de Belfor Roxo, onde tem um seminário teológico batista lá. Na época, acho que ainda o pastor Cláudio era pastor dessa igreja, uma conferência de missões. Tinha uma pastora, se não me engano, da América, pregando. Eu já tinha algumas pessoas falando, você é pastor, mas até então... E aí ela pregando, ela falou, você que está aí, Deus já te ama você para ser pastor. E até então, meio aleatório isso, né? Ela foi, apontou, é você aí, ó. Eu olhei para trás. É você que está olhando para trás. Deus já chama você pastor. Mas naquele momento, meu coração disparou, né? Aí, mesmo não querendo, eu chorei muito, tentando segurar. Ela vem aqui à frente. Aí fui eu, na ocasião, eu lembro mais algumas pessoas que eu não conhecia. Eu fui nesse culto, não tinha culto na minha igreja. Eu fui nesse culto, o rapaz que ia comigo não pôde ir. Não lembro direito, mas alguém passou mal na família dele. E dali para... Aí eu falei, né, isso foi no sábado, no domingo eu falei com o meu pastor, saudoso pastor Samuel, isso lá atrás, né? Em 2001, 22 anos já. Aí ele falou, pô, cara, se isso está acontecendo contigo, vamos cuidar disso. E começou a me botar a pregar nos lares, aí o pessoal falava, pô, tem o dom da palavra, Deus te ama o dom da palavra. E foi indo. As coisas foram acontecendo, Deus foi dando frutos, né? Discipulando pessoas, consolidando. E aí, em 2007, aconteceu essa ocasião aí, né, da libertação. O pastor me chamou, logo após para assumir a igreja. E eu congregava na PIB da Cerâmica. Pastor Luiz Wagner, meu pastor, hoje ele está pastoreando em Curitiba, mas na ocasião ele congregava com ele. Aí esse pastor da igreja foi lá, conversou com ele, e ele me abençoou. Não, se ele for ficar de frente lá, ele tem minha bênção. E estamos lá até hoje, graças a Deus. Hoje a igreja já teve mais pessoas, em 2017 a gente tinha mais de 100 membros. 2017 foi um ano onde aconteceu, esvaziou, a igreja deu uma esvaziada. Pessoas pararam de ir, alguns desviaram. E de 2019 para cá, graças a Deus, a igreja voltou a encher. Né? Ainda não está como antes, mas hoje a gente tem mais de 80 pessoas. A igreja trabalha com células também. Tem uma galera boa. Não é perfeito, porque a gente não está na glória, né? Mas tem uma galera boa e toma aí, pela misericórdia do Senhor, já há 16 anos, completou agora em setembro lá, cumprindo o chamado, pregando o evangelho, estabelecendo o reino e servindo o Senhor e servindo vidas, né? Pela misericórdia do Senhor. Então, a gente estava dando uma olhada ali, o senhor trabalhou muito forte na área da família e com libertação, né? Sim. E como é que surgiu a libertação dentro da Igreja Batista? Lá, assim, falando assim, da Igreja do Senhor. Né? Pastor, isso aí, na verdade, eu congregava na primeira igreja que eu me converti, na PIB de Vila Barcela. Até hoje é uma igreja tradicional. Uma igreja boa, tem Jesus, mas na época, na ocasião, não cria, né? Nos dons espirituais, nas manifestações. E eu tive um sonho. Deus me deu um sonho. Eu congregando lá, nunca tive essa experiência de libertação. Eu tive um sonho que, no sonho, Deus falava assim para mim, eu não discerni isso, né? Mas depois, se prepara, jejua e tu vai expulsar um demônio. Aí, tu congrega numa igreja batista tradicional. Pastor homem de Deus, mas não trabalhava essa linha, mais de evangelismo, de amor ao próximo, de servir, né, e tal. Aí
eu estava jogando bola em frente à igreja com o pessoal da igreja. A filha de um rapaz, que a gente estava evangelizando ele, falando de Jesus para ele, chamando ele para mim na igreja. Ele até então não tinha ido. Ela foi chamar a gente, falou que ele estava chamando eu e mais 2 jovens. Vamos lá. Quando ele triste, porque ele estava vendo uma crise no casamento, ele pediu para a gente orar. Quando a gente foi orar, ele manifestou. Manifestou um espírito maligno nele. Pô, a gente nunca viu isso na vida. A gente segurou a mão dele firme, com medo, porque né, o demônio pipocou e eu matava, destruía. Na ocasião a gente falou, né? Ninguém solta a mão, segure, sai no nome de Jesus, sai no meu. E saiu. Quando saiu no nome de Jesus, ele. O que vocês estão fazendo aqui? Quem chamou vocês aqui? A gente percebeu que nem ele sabia, né? Deus, na sua soberania, nos levou. Foi a primeira experiência que eu tive. Aí, caramba, Deus usa a gente mesmo, né? Isso existe. Deus liberta as pessoas e tal. Aí, falamos, né, com o pessoal da igreja. Conversei com o pastor não é bem assim, cara, cuidado, isso aí deve ser uma histeria dele e tal, mas tudo bem. Passou-se um mês, tive outro sonho. Outro sonho, Deus foi, no sonho, falou assim, jejua. Eu não fiz jejum no primeiro e também não fiz no segundo. Jejua porque eu vou permitir você ter outra batalha. Aí eu comentei com o irmão da igreja. Esse irmão era recém-convertido também, junto comigo. E teve um culto de oração na quarta-feira na igreja, como sempre tinha. Aí, aquele momento da palavra, aí separa para orar em dupla, em tri. A gente foi orar com um rapaz que era novo na igreja. A gente começou a orar normal. Ele manifestou. Aí já lá na igreja, no quintal da igreja que a gente congregava. Mesmo um rapaz? Esse senhor, era um senhor. Ah, era um senhor. Assim, ele manifestou. O jovem era eu, outro irmão. Aí, expulsamos o demônio dele. Os irmãos da igreja ficaram assim, meio... Que isso e tal? A igreja tradicional. Aconteceu isso. Aí, tudo bem. Aí o pastor... Como é que foi isso? O pastor, a gente começou a orar. Manifestou um espírito maligno. E a gente expulsou e tá aí. E o rapaz ficou congregando na igreja com a gente. O primeiro não, o segundo sim. Aí o tempo passou, eu tive outro sonho. Aí eu jejuei. Eu falei, poxa, Deus me deu 2 sonhos. Aí eu jejuei. Aí teve uma libertação. E de lá para cá eu comecei a ter essa prática. Mesmo eu tendo um pastor homem de Deus, mas não tinha essa visão, né? E vira e mexe acontecia isso. De vir... De estar orando alguém, estar no culto, alguém chamar. Pô, tem alguém endemoniado, pode ir lá. E foi indo. Mas ainda muito cru, muito no exorcismo, né? E aí depois na igreja, eu fui congregar no Vilar Novo, tive outras experiências. Mas o que alargou muito isso foi na cerâmica. O pastor Ervag, ele também é muito usado em libertação. E lá a gente aprendeu não só o exorcismo, né? Mas como fechar a brecha, né, legalidade. Aí lendo também livro da Neuza Tchóquia, Peter Wagner, o famoso livro muito conhecido na libertação como Porcos na Sala. Esqueci o autor agora, ele e a esposa, né? E aí foi trabalhando isso, a mentalidade de gente endemoniada e gente endemonizado, né? Gente que pensa como o diabo quer, que nem Judas. Judas, ele nunca foi endemoniado, mas ele estava pensando como o diabo queria. E Jesus falou, porque deixou Satanás entrar no teu coração. No momento nenhum ele caiu torto lá. Ele não estava endemoniado, ele estava endemonizado, né? Ele estava pensando como o diabo queria. A gente vai vendo essa diferença. Tem muita coisa que a gente é cru ainda, mas ajuda muito. E aí, lá no ministério que hoje eu pastorei, na Vila Era, quando eu cheguei lá, eu vivi muito isso no início. Ainda tem hoje, mas no início era muito. Casais, adolescentes, criança, foi uma coisa que mexeu muito comigo. E, né, homens, mulheres. Eu tenho hoje membro da igreja lá, diáconos, diaconisas, bênção, mas que na época passou por esse processo e hoje fazem com outros. É o evangelho, né? Te transforma, né? E te capacita, né? E estão lá. E foi assim, tem sido assim, né? Mas a igreja tem um culto assim, específico de libertação, assim, um trabalho, né?
Às quarta-feiras a gente enfatiza, inclusive mudou recentemente, né? Era terça e quinta, escuto terça de oração aqui da Libertação. A gente botou terça de manhã culto de oração, né? Amanhã tem. E de 8 às 10, de 8h30 às 10. E o culto de quinta a gente mudou para as quartas, enfatizando o culto de cura e de libertação. Não necessariamente toda a mensagem tem que ser assim. O que Deus dá, não só a mim como os pregadores lá da igreja, prega, mas a gente faz a oração. E às vezes, quando acaba o culto, domingo, ontem mesmo, quando acabou o culto, uma irmã pediu, pastor, eu dei uma crise de ansiedade no culto. Eu queria uma oração específica. A gente vai à parte e ora. Quando vê que tem um problema espiritual, aí leva, né? Para a sala ou para o gabinete. Mas, assim, o escudo temático é de quarta-feira. Não quer dizer que o domingo também não aconteça, né? Acontece também. Mas o povo vai mais às quartas. É um trabalho mais específico. Eu vou lá né? quarta-feira, que tem libertação. Trabalho mais específico. Mas às vezes a gente faz também domingo. Eu fiz, tem 2 domingos atrás, baseado naquele texto de Balaão e Balaque, números 22, 19 até o capítulo 23, né? Que Balaque queria que Balaão amaldiçoasse Israel. A gente falou de provável vítimas de maldição, né? Pessoas que às vezes por inveja, né, faz trabalho. Não sou feliz com a felicidade desse casal. Infelizmente sabe disso, né? Existe. Então, às vezes a gente faz também quando Deus nos direciona domingo. Mas o culto temático é às quarta-feira. O trabalho de libertação, ele requer assim, uma preparação diferenciada, né? Não é que seja melhor, assim, a preparação do obreiro, a Bíblia nos ensina em diversos textos, principalmente o próprio Cristo, ele vai dizer que tem casta de demônio que só sai. Jejum e oração. Então a gente parte desse princípio, o trabalho de libertação, não é isso? Tem batalha que o nível pede, essa arma tem que estar desembanhada, né? Palavra, jejum, oração. O ideal é estar pronto para toda boa obra, né? Mas tem guerras que eu oriento o pessoal da libertação, a equipe, né, gente? Vamos estar em jejum, vamos estar em oração. Ou quem não pode jejuar, porque uma grávida não dá para ficar sem se alimentar. Então vamos fazer um propósito. Porque tem o jejum, que é a ausência de alimento. E tem Daniel não jejuou, Daniel teve um propósito, né? Qual o propósito dele? Daniel propôs no coração não se contaminar com o manjar do rei, ele pediu para comer legumes. Até porque ele não podia ficar sem comer, né? Ele servia na época ao imperador, ao rei, né? Mas aí eu oriento quem não pode fazer jejum, seja grávida ou por causa de algum tratamento, fazer um propósito. Vou ficar sem celular, vou ficar sem televisão, vou ficar... Assim, tem um preço sendo pago. Mas a maioria, né? Vamos ficar sem se alimentar tal dia, tal hora, outro dia, para entrar nessa batalha aí. Mas tem que ter esse preço de jejum e oração.